Olá, 26 de agosto de 2016, sexta-feira, o seu 10 na TV já está no ar. Nós da Rede Diário de Comunicação estamos realizando a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Até o dia 1º de setembro, o programa 10 na TV fará uma sabatina para saber como o candidato entrevistado avalia e se autodefine diante de cada assunto relativo à administração municipal. E para esclarecer ao nosso telespectador, a sequência de entrevistas foi definida em sorteio realizado na última quinta-feira, dia 18, acompanhado por representantes de todas as coligações e devidamente acordado e assinado por eles. E o nosso entrevistado de hoje, que está conosco no estúdio, é o candidato Silas Câmara, da coligação Somos Todos Manaus. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. O privilégio de estar aqui. Quero agradecer ao Grupo Diário que nos dá essa oportunidade de conversar com a população. Bom, candidato, o senhor terá 20 minutos para responder as perguntas que foram formuladas pela nossa produção. O cronômetro começa a contar a partir do início da sua primeira pergunta. E para começar, por que o senhor quer ser o prefeito de Manaus? Quero ser prefeito de Manaus porque, junto com meu vice, Coronel Amadeu, desenvolvemos propostas junto com a população que acreditamos ter Manaus recurso suficiente para implementarmos esse plano que empodera a população, traz a população para o centro das decisões e, mais do que isso, Manaus teve 5 bilhões a mais na atual administração, portanto, tem recurso suficiente para começarmos uma grande revolução com transparência, competência, eficiência e também com excelência. A partir de agora, nós vamos começar a sortear as perguntas. A primeira é sobre economia. O que a Prefeitura pode fazer para aumentar a oferta de empregos e diminuir a taxa de desocupação da cidade em todos os setores? A Prefeitura pode participar desburocratizando, por exemplo, a abertura de empresas. Hoje leva de 6 a 8 meses para a empresa ser instituída na cidade de Manaus, uma forma muito clara de a Prefeitura demonstrar que não tem compromisso com a evolução da economia local. Nós vamos instituir um termo de colaboração entre a Junta Comercial e a Receita Federal e vamos adotar um critério para que, no máximo, em 7 dias, a empresa seja instituída na cidade de Manaus. Vamos fomentar o empreendedorismo, vamos preparar a população para diversas atividades econômicas e também vamos fazer um chamamento a todos os profissionais da área de serviços domésticos para que eles possam se habilitar profissionalmente pela Prefeitura, inclusive recebendo ferramentas adequadas para as suas atividades e, com isso, fazermos um aplicativo onde, quando essa pessoa precisar de um serviço doméstico, ela possa, através da Prefeitura, pedir esse serviço e ter segurança que essa pessoa, além de honesta, de não ser um assaltante, por exemplo, será também uma pessoa bem preparada profissionalmente, entre outras alternativas, entre outras iniciativas que o nosso governo fará para gerar emprego e renda na cidade de Manaus. Vamos à próxima pergunta, que é sobre transparência. Como o senhor pretende dispor para o cidadão as informações previstas pelas leis de transparência na administração pública e onde o cidadão vai poder encontrar essas informações? Monique, você me dá uma oportunidade espetacular e a população também. Transparência é algo que no nosso governo acontecerá sem limite. Nós não teremos tolerância para ofuscar, para tirar qualquer possibilidade da população saber do nosso governo quanto entra, quanto é gasto, se sobrou, se faltou e que tipo de serviço nós vamos prestar. A nossa Prefeitura tem uma proposta de instituir uma sede executiva e 4 subprefeituras, nas quais teremos os conselhos comunitários participando da avaliação diária dos serviços públicos da região norte, sul, leste, oeste, por exemplo, mas também falando sobre o que ela quer fazer com os recursos destinados àquela região, além do orçamento aberto, planilha de ônibus aberto, portanto, sem limite faremos a transparência. Muitos estão prometendo, nós faremos porque podemos e vamos fazer. Vamos à próxima pergunta, que é sobre educação.
Como garantir boas condições de trabalho dos profissionais de educação em termos de salário e estrutura física das unidades da rede pública de ensino municipal? A nossa proposta é construir um projeto na área de educação chamado Ponte para o Futuro. Trazer o futuro para Manaus de agora. É inadmissível que em pleno século XXI, tendo Manaus, por exemplo, o maior polo de eletroeletrônica da América Latina, nós tenhamos uma prefeitura completamente desconectada da realidade e da atualidade digital do país e da tecnologia. Portanto, vamos sim instituir, por exemplo, o aprimoramento da escola de preparo de professores para poder fazer reciclagem no período das férias. Vamos instituir na tecnologia, através da tecnologia, um monitoramento da presença dos alunos na sala de aula, mais computadores. Hoje nós temos um computador para cada, se eu não estou equivocado, 50 alunos. Vamos diminuir essa situação. Vamos construir uma nova rede de ensino que vamos chamar de escolas de tempo integral, CMEIs, os famosos CMEIs, que hoje institui e que proporciona o ensino integral, o ensino de tempo integral, mas vamos fazer o seguinte: vamos conceber um novo modelo de escola física e também de pessoas, por exemplo, instituindo uma diretoria pedagógica e uma diretoria administrativa, separando as duas coisas, portanto, melhorando a qualidade física, mas também melhorando significativamente a qualidade pedagógica das escolas. Vamos instituir datas bases para os professores e vamos, assim, entre outras propostas, instituir um novo momento na educação do estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Vamos à próxima. Meio ambiente. Manaus tem exemplos históricos de grandes invasões de terra que, por não serem ocupações planejadas, acabam dando um grande prejuízo ao patrimônio natural da cidade de Manaus. Por outro lado, a falta de moradia é um grande gargalo social na capital do estado. Como resolver essas duas questões, proteção ao meio ambiente quanto às ocupações irregulares e diminuir o déficit de moradia? Com um choque de ordem na cidade de Manaus, Monalisa. É muito importante Manaus entender que nós precisamos trazer a ordem para a cidade. A cidade está completamente desgovernada. E, como você mesmo disse em sua pergunta, a manutenção do nosso meio ambiente é primordial. Afinal de contas, Manaus pagou um preço muito alto, porque o modelo Zona Franca de Manaus preservou 92% do nosso território em todo o estado do Amazonas e trouxe esse passivo, esse grande desafio do meio ambiente para a cidade de Manaus. Nós temos hoje cerca de 57% da população do Amazonas morando em Manaus. Portanto, nós vamos instituir um novo momento nessa área do meio ambiente, começando pelas escolas, fomentando os alunos, incentivando os alunos aos finais de semana, quem sabe até ganhando pontos em algumas matérias específicas para fazerem palestras, conversar com seus parentes, com as suas familiares, sobre a importância da preservação dos nossos rios. E sobre a questão de habitação, é bom dizer que as últimas prefeituras que Manaus teve não se preocupou em construir habitação. Por isso, as invasões. No nosso governo, nós vamos reorganizar urbanisticamente a cidade, inclusive na área fundiária, e vamos instituir, sim, a distribuição, através do programa Minha Casa Minha Vida, em transversalidade com o governo municipal, principalmente terrenos urbanizados. Porque se você chegar na frente, você, além de organizar a cidade, você também proporciona cuidados que vão gerar emprego e habitação de qualidade, mas também o meio ambiente preservado ou minimamente organizado. Vamos à próxima pergunta. E é sobre tributação. Quanto mais se fala em diminuir a carga tributária imposta ao cidadão, mais os governos dependem da arrecadação de taxas e impostos. Como o senhor trataria essa questão caso fosse prefeito de Manaus? É muito bom falar sobre isso, porque Manaus arrecadou 5 bilhões a mais neste atual governo, fruto de desdobramentos de aumento de tarifas e de taxas e de impostos municipais. A verdade é que o atual governo foi irresponsável com o que vinha sendo feito. O governo que saiu, ele estabeleceu uma estratégia para aumentar a base da receita, sem necessariamente você ser tão voraz quanto foi esse governo na cobrança da tributação. O que fez esse governo? Desmanchou o contrato, tomou um prejuízo no ISS, por exemplo, de 8 milhões só esse ano, porque não continuou a extensão da cobrança na base,
e desestruturou, de certa forma, o modelo que estava proposto e que estava funcionando. O que nós vamos fazer é um diagnóstico real sobre a economia da cidade de Manaus e vamos estabelecer, através de um choque de ordem, como disse há pouco, também na área fiscal, um novo momento que priorize geração de emprego, renda e que restabeleça na cidade de Manaus um empresariado motivado para avançar gerando emprego e renda e, por que não dizer, também receita para aumentar os serviços que Manaus tanto quer e principalmente na área da qualidade. Vamos à próxima. É sobre política. Como o senhor acha que deve ser o relacionamento do prefeito com os vereadores da Câmara Municipal? Como o senhor pretende tratar a relação do seu governo com os partidos de situação e oposição? Como estabelece a Constituição, nós somos 3 poderes harmônicos entre si, todos se respeitam, mas cada qual faz a sua parte. Com o nosso governo, com a graça de Deus, se o povo nos der a oportunidade, nós vamos estabelecer um relacionamento respeitoso com o Poder Legislativo e com os partidos políticos, mas sem interferência no governo. O nosso governo, todos os cargos serão indicações técnicas. O que o Poder Legislativo terá do nosso governo será transparência absoluta a tudo. E toda iniciativa legislativa do nosso governo para o Poder Legislativo será debatido de forma aberta. Ou seja, mandamos uma lei de interesse do Executivo, convocaremos a liderança do governo imediatamente para que ela faça uma audiência pública com a presença do prefeito, ou do vice-prefeito, ou do secretário interessado e que se estabeleça, portanto, com clareza a importância daquele projeto para que nós possamos ter um relacionamento aberto, fraterno, respeitoso, mas que cada qual faça a sua parte para que a população tenha cada vez melhores resultados no seu dia a dia. Vamos à próxima. Sobre transporte público, o que é para o senhor um bom transporte público na cidade? Defina sua ideia deste item que é tão importante para uma cidade do tamanho de Manaus. Um bom transporte público é um transporte que tenha qualidade excelente, preço justo e que a prefeitura respeite quem é dono do transporte público. Na cidade de Manaus, como em qualquer capital do país, o dono do transporte público é o povo. O gerente é o prefeito e o prestador de serviço são as empresas. Essa harmonia que deveria existir entre o dono, o gerente e quem presta o serviço, acabou. A prefeitura tirou de si própria a gerência do sistema e deixou ir para a mão do judiciário. Nós vamos restabelecer isso e vamos implantar o BRT, vamos melhorar a qualidade dos ônibus, até porque o tempo de um ônibus, segundo a concessão pública de hoje, é 6 anos, já se vão para 4 anos. O prefeito recebeu a mais nova frota do país e hoje tem a pior frota do país. Recebeu também responsabilidades, por exemplo, de implantar, aliás, feita por ele, com o setor empresarial, 21 quilômetros de faixa exclusiva, implantou 7 de faixa azul, que é um desastre na cidade de Manaus. Os terminais estão abandonados, não fez as paradas de ônibus e a segurança, por que não dizer, a insegurança pública entrou no transporte público, que só esse ano 2.400 pessoas, só as oficiais, foram assaltadas, algumas com as suas vidas ceifadas e isso não vai continuar. Vamos colocar câmeras que dêem imagens direto para o Centro de Controle da Polícia Militar, nos terminais de ônibus, nas paradas de ônibus, dentro dos ônibus. Vamos implantar o botão de pânico nos ônibus, em que o motorista, tendo qualquer coisa normal, possa apertar esse botão. E é exemplo do que faz os bancos, chamar a polícia imediatamente. E vamos adotar a faixa, obviamente, exclusiva, nos 21 quilômetros através do BRT, mas vamos também colocar câmeras nos sinais e sinais inteligentes, ou seja, o ônibus, que é um transporte de massa, se aproximou do sinal, o sinal fecha para qualquer outro tipo de atividade e dá prioridade para os ônibus. Mas mais do que isso, vamos debater com a população, não só a qualidade dos ônibus, como vamos debater também a tarifa de forma transparente, planilha aberta. A população vai dizer o transporte que quer e os empresários e a prefeitura vai dizer o preço que pode ser. Inclusive,
nessa planilha, nesta composição, ficando muito claro quanto é o subsídio da Prefeitura, quanto é o subsídio do Estado e quanto é a isenção fiscal que o governo federal dá através de um grupo de trabalho que estuda hoje a tarifa social, que, por sinal, foi constituída por mim quando presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Integração Nacional da Câmara Federal, numa articulação com o governo federal, que até hoje funciona, avançou pouco, mas, por exemplo, deu a isenção que permitiu que a tarifa dos ônibus estivesse como estão hoje, neste momento. Vamos à próxima. É sobre execução do plano de governo. O senhor tem conhecimento, pelo menos aproximado, da realidade financeira da Prefeitura de Manaus para evitar que, depois de eleito, não culpe a falta de dinheiro por não ter feito o que prometeu? Absoluta segurança sobre não a situação dos gastos da Prefeitura, mas sobre o que é a receita da Prefeitura. Meu povo, olha bem, 5 bilhões a mais do que o prefeito passado. Pior frota de ônibus, saúde pública destruída, escolas alugadas praticamente gastando 40 milhões por ano de aluguel de escolas. Nós vamos acabar, vamos enxugar a atividade meio da Prefeitura e fortalecer a atividade fim. Com uma sede executiva, 4 subprefeituras, portanto, dinheiro na sede executiva para custeio mínimo e todo o dinheiro do povo de Manaus nas 4 subprefeituras, melhorando a qualidade do serviço e executando 100% do nosso plano de governo, que não tem nada de absurdo, tem apenas o que é direito da população e dever do Poder Executivo, que não está feito, sob hipótese nenhuma, e principalmente com a atenção e com o amor que a população de Manaus merece, quer e precisa. É sobre saúde. Qual é a saída para evitar que as unidades de saúde não cheguem ao ponto de faltar medicamentos, material médico e profissionais para garantir um bom atendimento à população? E qual é a sua proposta para essa área na administração pública? Vontade política para fazer. Que falta isso. É simples. O prefeito tem que determinar quais são as suas prioridades. No nosso governo, prioridade será saúde, educação, sistema viário, transporte público, segurança pública, que todo mundo diz que não tem nada a ver com isso. A nossa prefeitura vai sim fazer o melhor possível, inclusive implantando através do meu vice-prefeito, que é o Coronel Madeu, que implantou o Ronda nos Bairros, que é um programa exitoso, foi um programa exitoso, que reduziu em 30% todos os índices de anomalias na área de segurança pública. Vamos implantar o Ronda comunitário. Na área de saúde, por exemplo, vamos reorganizar a rede física, que está completamente desordenada, levando a rede física para perto da população. Está muito acumulada em alguns espaços e outros completamente abandonados. Vamos reestabelecer o programa médico da família, que tem a maioria das suas casinhas fechadas. Vamos diminuir a propaganda do governo e aumentar o investimento na saúde pública. Medicamento através do aplicativo da Prefeitura, que vai marcar consultas, vai marcar exames e também vai dizer onde está o medicamento. Mas mais do que isso, a vontade do prefeito de fazer uma segurança pública, uma educação e saúde de qualidade. Portanto, reorganizou a rede física, reorganizou as casinhas da saúde, vamos restabelecer o programa das carretas com a qualidade que tinha, tanto carreta da mulher, como agora acrescentado pelo nosso programa, a carreta da criança e a carreta do idoso, mas mais do que isso, vamos levantar a autoestima dos servidores que trabalham na área de saúde. É inadmissível um pai e uma mãe de família ir para uma fila 3 horas da manhã, como é hoje, e quando chega 10, 11 horas da manhã, ainda ser atendido pela patada, pela mal educação. Nós vamos acabar com isso, colocando o servidor público de uma forma que ele esteja onde ele gosta e tem vocação para trabalhar. Portanto, melhorando o material humano, plano de cargos e salários, melhorando a rede física, reequipando a rede física, garantindo o medicamento, colocando as carretas. Eu tenho certeza absoluta que Manaus vai fazer na saúde pública aquilo que é sua obrigação através do governo executivo, que é a saúde básica e a prevenção. Nós vamos agora para a última pergunta, que é sobre segurança. Como deve ser a participação do Executivo Municipal na questão da segurança pública? Essa é uma parte que Só tem 1 minuto para responder. me deixa muito feliz de falar. A nossa segurança pública, ela vai existir e será comprometida com a população.
comprometida, porque o meu vice, o Coronel Amadeu, que foi o ex-comandante do Ronda, que plantou o Ronda, ele sabe como fazer, porque já fez. E a nossa prefeitura tem a melhor proposta para essa área, você vai conhecer. Entra no nosso site, lá estão todas as informações sobre isso. Bom, candidato, nós estamos chegando ao fim da entrevista. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para fazer suas considerações finais. Eu quero chamar a atenção da população sobre este momento. Esse é o momento mais sublime da cidade de Manaus. É o momento em que a população se prepara para escolher o próximo prefeito. Muitas promessas estão sendo feitas, mas você precisa olhar nos olhos das pessoas, ver quem está do seu lado e se ele já teve ou não oportunidade para fazer e por que não fez. A nossa proposta, ela vai ser transparente, vai ter confiança, competência e excelência. E nós queremos muito, juntos com vocês, fazer uma Manaus que respeite a qualidade de vida das pessoas, que abrace a população e que amanhã seja melhor. O meu nome é Silas Câmara, o meu vice é o Coronel Amadeu e o meu número é 10. Vote na gente. Eu conversei com o candidato Silas Câmara da coligação Somos Todos Manaus. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, muito obrigado.